Olá, meu nome é Murilo Martins, o editor desse vídeo. Criado pelos alunos da segunda parte do segundo ano A de Mecatrônica da Fundação Matias MacLean, para obtenção de nota nas matérias de Tecnologias Industriais, Sociologia, História e Organizações e Normas da Segurança do Trabalho. Espero que aproveitem a viagem. Eu vou explicar um pouco sobre a história da terceira revolução industrial. A respeito da indústria 3.0, é importante situar em que contexto histórico ela ocorre e em como isso influencia no modelo de produção da época. Tudo inicia com a ascensão da burguesia em 1688, após a Revolução Gloriosa, que consolidou o fim da monarquia absolutista. Com essa ascensão e com o acúmulo de capital, a classe burguesa passa a governar de acordo com os seus interesses. Isso impulsiona a ampliação do mercado inglês e o desenvolvimento de indústrias com o capital acumulado. Essas indústrias elas passam por inúmeras revoluções ao longo da história. Essas revoluções elas datam o fim de uma era e o início de uma era mais avançada. Agora que nós compreendemos o que é uma revolução, como ela acontece, eu vou me aprofundar sobre a terceira revolução industrial. A indústria 3.0, iniciada em 1950, é marcada principalmente pela inserção da tecnologia no campo científico. É destacada principalmente pela área da telecomunicação, eletrônica, informática e outros. Essa forma de produção se tornou mais lucrativa para aqueles que detinham os meios de produção, já que as máquinas realizavam um trabalho em menor tempo e com menos falhas em relação a um trabalho humano. Isso desencadeou uma alta taxa de desemprego porque a população ficou revoltada e desesperada, pois o salário e as condições de trabalho eram precárias. Algumas de suas principais reivindicações eram a diminuição da carga horária e melhoria salarial. Também neste período foram criadas organizações em prol dos trabalhadores, como o Sindicato no Brasil e o Trade Union na Inglaterra. Essa mobilização deu início a dois movimentos chamados ludismo e cartismo. O ludismo consistia na destruição das máquinas por acreditar-se que as mesmas roubavam os empregos dos homens. Já o cartismo, por sua vez, consistia na luta por alguns direitos como o sufrágio universal masculino, a representação da classe trabalhadora no parlamento. O cartismo foi o primeiro movimento de massa das classes operárias da Inglaterra, ocorrido entre as décadas de 30 e 40 do século XIX, que basicamente exigia as melhores condições para os trabalhadores na indústria. Durante vários anos, os cartistas realizaram comícios e manifestações por todo o país, nos quais participavam milhões de operários e artesãos. O nome do movimento tem sua origem na carta escrita pelo radical William Lovett, em maio de 1838, a chamada Carta do Povo, na qual estavam registradas todas as reivindicações que os participantes do movimento desejavam ver implementadas. A carta continha 6 exigências: voto universal, igualdade entre os distritos eleitorais, voto secreto por meio de cédula, eleição anual, pagamento aos membros do parlamento, abolição da qualificação segundo as cotas para a participação do parlamento. A Carta del Lavoro era um documento público de intenções e compromissos cívicos a serem seguidos nas relações de emprego e salário entre patrão e empregado. A consolidação das leis do trabalho foi uma resolução do então ditador Getúlio Vargas durante o Estado Novo, e que gerou os precedentes legais dos direitos trabalhistas e do direito processual do trabalho. Ela foi uma necessidade constitucional gerada pelo nascimento do Ministério da Justiça, que, somado à demanda das lutas operárias por uma estrutura legal de garantia dos direitos, fazia necessário elencar em termos jurídicos as bases das relações individuais e coletivas de trabalho. O nosso modelo produtivo é o Lean Manufacturing. Originalmente ele era chamado de Sistema Toyota de Produção. O termo Lean foi cunhado pelos autores do livro A Máquina que Mudou o Mundo, de 1990. Esse modelo surgiu no Japão, na década de 70, num cenário pós-Segunda Guerra Mundial, e como o país estava devastado socialmente, politicamente e economicamente, era necessário se reerguer com o mínimo de custos possível. Pensando nisso, gerentes da Toyota foram até Estados Unidos e observaram as montadoras americanas. E perceberam que um fator que fazia com que houvesse muitos gastos e desperdícios era o estoque excedente. Com isso, trocou-se o foco que havia na quantidade pelo foco na eficiência. Os principais objetivos do processo de Lean Manufacturing são redução de custos, melhoria contínua, agilidade de produção, maior capacidade produtiva. No caso, no Lean, aumenta-se a produção quando se sabe que há demanda para absorver. Agora, quanto aos princípios básicos, nós temos 5.
Valor quer saber o que agrega valor ou não ao cliente. Fluxo de valor, fluxo contínuo, produção puxada, que é ouvir a voz do cliente e permitir que ele puxe a produção, e buscar a perfeição através da melhoria contínua. Agora, falando das ferramentas Lean, a gente tem a filosofia 5S, o Just in Time, a padronização de atividades, Pokayoke, que é a prova de erros, Kanban, Kaizen, mapeamento de fluxo de valor e PDCA. No nosso caso, a gente vai focar em Just in Time, Kanban e mapeamento de fluxo de valor. Just in Time objetiva a fabricação com o mínimo de estoque em processo. A principal ideia da produção Just in Time está ligada à produção por demanda. Ao poupar espaço nas estocagens de matérias-primas e mercadoria, as fábricas aumentavam a produtividade. No Kanban, ele é um sistema de gestão visual para controle de tarefas e fluxos de trabalho através da utilização de colunas e cartões. O sistema visa acompanhar de maneira visual, prática e utilizando poucos recursos o andamento dos fluxos de produção nas empresas. No Kaizen, ele está relacionado à melhoria contínua. Isso quer dizer aprimorar as operações de negócio de forma ininterrupta, envolvendo todos da produção. Agora, o mapeamento de fluxo de valor. É uma ferramenta que utiliza símbolos, gráficos para documentar e apresentar visualmente a sequência e o movimento das informações, materiais e ações que constituem o fluxo de valor.